Comprando bem, que mal tem? O problema está em comprar errado e nesse vídeo aqui você vai conferir 7 dicas para fazer as melhores escolhas, então fica ligado. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre compras. Quem é que não gosta de comprar? Agora, por mais que a gente goste de comprar, ninguém gosta de fazer a compra errada e se arrepender depois ou de pagar mais caro. Então já vamos para a primeira dica? Olha aí na tela. Comprar em época de alta demanda. Toda demanda gera alta de preços e é isso que nós brasileiros precisamos entender de uma vez por todas. Porque geralmente o brasileiro é aquela pessoinha que deixa tudo para a última hora e só vai comprar alguma coisa no último momento, quando a demanda está lá em cima. É aquela velha história, todo mundo vai viajar em época de férias. E aí o que acontece? Passagens mais caras, hospedagens mais caras. Quando você chega lá no local turístico, tudo tá mais caro, lotado de gente, o serviço não é dos melhores. E aí, além de pagar caro, você ainda não vai ter o atendimento que merece quando você está lá no seu período de descanso. A mesma coisa acontece quando você deixa para comprar na época o material escolar. Você sabe que todos os anos vai ser pedido material escolar e que há coisas que sempre virão na lista. Então, deixar para comprar tudo lá quando todo mundo está comprando é sim pagar mais caro. E outra dica, justamente para o material escolar, quando você receber aquela lista que parece que a cada ano está maior, você tem que saber que não pode a escola obrigar a comprar a lista inteira no início do ano. Você pode comprar apenas aquilo que vai ser usado logo no começo do ano e depois, conforme o seu filho for precisando, aí você vai comprando, justamente fora da época em que as papelarias estão lotadas. E você sabia que o mesmo vale agora para as épocas de festa? E você fala, mas eu não tenho como fazer festa fora da época de festa. Mas você pode deixar de comprar os produtos sazonais, justamente aquilo que mais vende nessa época, porque o preço vai estar lá em cima. Todo ano é a mesma coisa. Você vê lá que o panetone num dia tá R$50 e no dia seguinte, depois que passaram as férias, você acha por 10, 12, 15 reais. Muito menos. Então vale a pena você pensar bem e fazer escolhas que vão trazer mais economia para o seu orçamento, inclusive em época de Black Friday. Porque, infelizmente, a gente sabe que um pouquinho antes de novembro começar, o que o comércio faz? Obviamente não todo o comércio, mas muitos sobem os preços contando que você não sabe quanto custa aquilo que você quer ou você não lembra quanto estava e aí depois de ter subido é que na Black Friday eles baixam o preço. Então deixa passar porque oferta sempre tem e no fim das contas às vezes nem é oferta. Vamos para o próximo? Comprar sem planejamento e sem orçamento. A gente falou, né, que o brasileiro deixa tudo para a última hora, isso não é segredo para ninguém. Mas o segredo para que você gaste menos é justamente você se planejar. E outra coisa, que você estabeleça orçamento para cada coisa. Aí muita gente diz assim, mas eu tenho que comprar determinada coisa. Não tem jeito. E aí, qual é o jeito que a pessoa dá? Vai lá, passa o cartão e depois vai ver como é que vai pagar, ou faz aquele monte de parcelas e aí fica com não só as parcelas de uma compra, mas aquele monte de parcela de uma compra que soma com um monte de parcela de outras compras e quando você vai ver, o seu orçamento já está mais do que estrangulado e acabou o dinheiro, né? Aí vai pagar juros, aquela coisa toda. Então, o que você deve fazer? Se planejar. Por quê? Porque todo ano você sabe que tem
Os impostos de começo de ano não é surpresa, não é novidade. Você sabe, por exemplo, ou deveria saber, quando é que você tem que fazer a renovação do seguro do seu carro, os aniversários, né, que você está acostumado a comprar presente. Você já sabe, eles acontecem no mesmo dia do mesmo mês, todos os anos. Então, é preciso que você se planeje antes e que você defina, que você olhe no seu orçamento quanto é que você pode gastar. Lembra lá do exemplo que eu dei do material escolar? Então, se vem aquela tremenda daquela lista com o material do ano inteiro e você tem o dinheiro e você vai comprar com desconto porque vai pagar à vista ou alguma coisa assim, ok. Mas se não está cabendo aquela lista inteira no seu orçamento, então o que você vai fazer? Deixa eu ver aqui o que eu tenho que comprar agora, o que é imprescindível. Eu vou focar nisso porque eu tenho X quantidade de reais. Quanto dá para comprar dessa lista com o orçamento que eu tenho? Então, eu vou gastar o que eu posso e vou deixar para comprar no mês seguinte, mas sem fazer dívidas. Por quê? Porque se no mês seguinte você tiver uma outra necessidade, aí você vai pesar se vale a pena você adiantar a compra do material ou se você vai ter que usar esse dinheiro numa outra necessidade. Então, é isso que a gente tem que aprender a fazer. Olhar o nosso orçamento todos os meses ou a cada compra que a gente tenha que fazer, obviamente compras grandes, né? E que vão impactar o orçamento, para que a gente entenda o que a gente pode e o que a gente não pode. E aquilo que não pode, não pode. Simplesmente isso. A gente tem que aprender que o crédito que nós temos disponível, seja lá o limite da conta ou seja o limite do cartão, aquilo é um crédito de um dinheiro que custa muito caro. Então, quando você compra para pagar num crediário, para pagar no cartão e não sabe se vai ter dinheiro lá no dia que vence a fatura, você arrisca demais o seu orçamento. Por isso, planejar é imprescindível. E para que você possa se planejar, eu tenho uma ferramenta que está aí na tela para você ver, que é o nosso planner financeiro. Na verdade, é um life planner, porque ele vem com uma agenda para você anotar todos os seus compromissos e também com tudo que você precisa para organizar o seu orçamento. Tendo o novo life planner, você nem precisa de agenda. Você vai ter tudo no mesmo lugar. E aproveita que está em promoção, tá? O link está aqui embaixo. Vamos para o próximo? Colocar quantidade acima da qualidade. Quando você compra produtos de qualidade, digamos, duvidosa, você tem que saber que a recompra daquele produto vai acontecer muito antes do que você tivesse comprado um produto de qualidade. Então, produtos de qualidade tendem a custar mais caro. E aí a gente precisa entender o seguinte: preço alto não significa qualidade. Por isso, é imprescindível que tudo que você for comprar, você pelo menos tenha informações a respeito daquilo. A gente está sempre comprando coisas diferentes, né? Tem coisas que a gente sempre compra e que a gente já sabe muito bem avaliar. Mas aquelas coisas que você não tem muito conhecimento, que você tem que comprar, é imprescindível que você se informe a respeito daquilo. Principalmente se for alguma coisa que envolve a sua saúde. Por exemplo, cosméticos. Tem muita gente que compra cosmético, às vezes não é nem pelo preço, é porque ouviu falar que aquele cosmético é muito bom. Mas, de repente, ele não é indicado para sua pele, ele não tem nada a ver com o tipo de tratamento que você precisa. E aí a pessoa economiza, entre aspas, de uma consulta, por exemplo, num dermatologista, e aí gasta comprando o cosmético errado, que de repente não vai resolver o problema dela, no mínimo não vai fazer nada, mas que também pode causar uma alergia, pode causar qualquer outro problema, e aí você vai ter que gastar muito mais correndo atrás do prejuízo, né, que nem diz o outro. Então, é importante que você, primeiro, entenda que a qualidade deve estar acima da quantidade. Você ter uma porção de coisas que não tem qualidade não é a melhor escolha. A melhor escolha é que você tenha um muito bom.
E isso me faz lembrar de uma amiga minha que a gente chama de a louca dos óculos, porque ela tem uma coleção de óculos de camelô. E ela vive reclamando de dores de cabeça e já disseram para ela, inclusive oftalmologistas no plural, já disseram para ela que ela não deve usar esse tipo de óculos porque ela usa todos os dias e cada dia ela desfila com um diferente. E aí ela gosta de ter quantidade, porque ela diz, não, tem que combinar com o meu humor, com o meu look do dia, mas nenhum deles é bom para a vista. Então, o que a gente tem que prezar? Quantidade ou qualidade? Pense sempre nisso. Vamos para a próxima. Economizar no necessário e gastar no supérfluo. Apesar de que todo mundo sabe que as necessidades vêm primeiro do que os desejos, nem todo mundo faz isso na hora de comprar. Por quê? Muitas vezes a escolha da compra ou a compra é feita de forma emocional e não racional. Então, às vezes a pessoa economiza demais em algo que não deveria. Por exemplo, ela contrata um serviço ruim para um conserto em casa, uma coisa importante. Ela compra, de repente, alguma coisa de baixa qualidade quando ela sabe que aquilo mais adiante vai apresentar um problema, mas ela não vê o menor problema em gastar, né, muito dinheiro para comprar um brinquedo, para comprar roupas caras para criança que a gente sabe que vai perder rapidinho. Ou seja, o emocional acaba falando mais alto e essas geralmente são as piores escolhas. Você já viu que você precisa se planejar, né? Para planejar você tem que raciocinar, ninguém deve planejar emocionalmente. Planejar é uma coisa racional, então isso já vai te ajudar. O que é bom comprar, o que não é, quanto eu posso gastar. E não deixar o emocional falar mais alto, porque às vezes você pode sair de casa falando, bom, eu vou comprar um presente para o meu filho, para o meu sobrinho, para alguma criança que está fazendo aniversário e eu tenho R$100. E aí você chega lá na loja e vê tanta coisa maravilhosa e de repente, né, fala, mas está 130, 150... Ah, é só um pouquinho, mas 130 são 30% acima do seu orçamento. 150, então, 50% acima do seu orçamento. E se você fizer isso com tudo que você for comprar, onde você vai parar? Sem falar na pessoa que tem um orçamento de R$100, chega lá e transforma o orçamento dela na parcela, né? Ah, eu vou parcelar em não sei quantas vezes de R$100 e depois eu vejo como é que eu vou pagar. Então, faça sempre essa análise. O que é necessário? O que é necessário, a economia já fica em segundo lugar. E o que é supérfluo, aí sim, você define um orçamento e quanto menos você gastar, melhor. Vamos para o próximo? Roupas para uma única ocasião ou muito marcantes. O fim do ano está chegando e muita gente vai comprar roupa de festa, né? Aquela roupa que você usa uma vez e depois vai lá pro fundo do guarda-roupa, porque era só para aquela festa, era só para aquela ocasião. O mesmo serve lá para roupa de casamento, roupa para isso, roupa para aquilo. Na verdade, a ocasião é que deve se adequar ao seu estilo. Porque se você, imagina só, né? Eu costumo dizer até que a pessoa acaba se fantasiando quando vai a uma festa, né? Ela se veste de uma forma que as pessoas olham e falam, fulano, eu nem te reconheci nessa roupa. Ou seja, aquela roupa não tem nada a ver com você. Você se vestiu para a ocasião, você colocou a ocasião acima do que é a sua própria imagem. E isso não é legal. Por quê? Porque aquele vai ser um gasto perdido, vai ser aquela roupa que não te representa, que não fala a respeito de você e que você não vai ver outra ocasião para usar. Então, o que você tem que pensar? Que a roupa não deve ser mais importante do que você. Então, você vai a uma festa, você deve aproveitar aquela ocasião em que você vai comprar uma roupa nova para comprar uma peça ou duas que sejam, que vão compor o seu guarda-roupa. Ou seja,
aquela peça nova deve combinar com todas as demais peças que você tenha, ainda que ela seja um pouquinho mais elaborada, que para uma festa você vai comprar uma peça que tenha um pouco mais de brilho, né, que seja um pouquinho mais lá com carinha de festa, mas pensa sempre, aquele estilo tem a ver com o seu? Em que outras ocasiões você poderia usar? Aquela peça combina, conversa com as outras roupas que você tem no guarda-roupa? Se a resposta for não, então é porque você está escolhendo a peça errada, aquela que vai parar no fundo do guarda-roupa, provavelmente fazendo companhia para outras tantas que já estão lá. Então, vai comprar alguma coisa? Pensa muito bem, olha lá o seu orçamento e faça a melhor escolha. Não vá passear no shopping e nem entre em lojas sem um propósito definido. Esses dias eu fui a uma loja com meu marido e a gente até deu risada, porque entrou uma criança que era um toquinho, uma menininha que era pequenininha e disse assim: eu vim aqui ver as novidades, vamos ver o que tem de novidades. A gente achou muito engraçadinho, porque certamente ela estava imitando a mãe ou alguém com quem ela sai para ir às compras. Ou seja, não havia ali nenhum propósito, ela foi para ver as novidades que tem. Então, obviamente que se você vai, para ver as novidades, você sempre vai achar novidades. Porque, se você não sabia, hoje em dia há 52 microcoleções por ano no que se refere a roupas. Antigamente, nós tínhamos 4 coleções, primavera, verão, outono, inverno. No Brasil, como a gente não tem muito inverno, a gente tinha lá uma coleção grande de verão e uma pequena coleção de inverno. Hoje a coisa mudou, com a chegada aí do fast fashion, nós temos incrivelmente 52 microcoleções. Por quê? Porque nós temos 52 semanas no ano. Então, toda semana tem novidade. Se você entrar na loja para ver as novidades, você vai achar várias. E se você entrar sem um propósito definido, você vai acabar saindo com alguma coisa na mão que de repente você nem queria comprar. Então, se você for passear no shopping, certamente você vai sair com alguma sacolinha, você vai gastar para pagar o estacionamento. E tem tanto lugar para passear, minha gente? Se você vai num lugar de compras sem fazer compra nenhuma, você vai até sair meio frustrado, Então, se você não está podendo gastar, não é o melhor lugar para passear. E quando for entrar numa loja, entre se você tem um propósito, senão você vai acabar deixando o dinheiro lá. Vamos para a última? Você não tem que gastar tudo de uma vez. Numa outra ocasião, estava eu numa loja pagando lá no caixa e a moça do caixa ao lado havia feito uma devolução. Então, quando ela fez a devolução de um produto, aquilo gerou para ela um crédito para ela gastar, obviamente, na mesma loja. E aí, eu vi aquela moça meio perdida dizendo: nossa, mas eu não sei o que eu vou comprar. Porque de tudo aqui da loja, eu gostei justamente dessa peça que não deu certo. Eu não sei o que eu vou comprar. E aí, a moça do caixa é que começou a falar: compra isso, você não tá precisando daquilo? E ela: não. Então compra tal coisa. Tal coisa pode ser. Então compra isso, compra aquilo. E daqui a pouco a moça foi correndo, pegou o que a menina do caixa falou para ela comprar, trouxe, você vê que eu ainda estava pagando. Ela foi super rápido. E aí, ela, vê aí se deu todo o crédito. E aí a moça fez a conta e falou: olha, tá sobrando R$19. E ela começou a olhar assim, sabe aquelas lojas que tem aquele corredor com um monte de coisa ali de última hora? Ela começou a olhar para o lado e fez assim: isso aqui quanto custa? Isso custa 13. Mas aí eu tenho mais 6. Não, peraí, então não. Ela estava fazendo toda uma conta para ela gastar exatamente todo o crédito naquele momento. E para quê? O crédito não ia vencer, ela podia usar aquele crédito durante os próximos 90 dias. Então não havia desespero, mas a questão é que ela tinha o dinheiro, entre aspas, e ela tinha uma urgência em gastar tudo, sem a menor necessidade. Ninguém falou: olha, você tem que gastar tudo hoje, senão o seu crédito amanhã vai expirar. Não havia essa condição.
mas havia aquela urgência que ela se autoimpôs. E muitas vezes a gente vê as pessoas gastando simplesmente porque elas têm o dinheiro, né? Uma das coisas que a gente vê muito é aquela compra do mês no supermercado, né? Eu fiz um vídeo falando para as pessoas que você não tem urgência, né, para fazer toda a compra do mês de uma vez só. Você compra coisas que você nem sabe se vai usar ou não, acaba estragando, né? Aumenta o desperdício dentro da sua casa. E aí algumas pessoas comentaram: ah, não, comprar semanalmente para mim não dá não. Por quê? Porque se eu comprar, né, se eu não comprar tudo de uma vez, eu vou acabar torrando aquele dinheiro e vou ficar sem comida. Eu dizer, mas qual é a necessidade de você torrar o dinheiro? Você já não sabe quanto você vai gastar? Deixa o dinheiro do mercado reservado. Ah, não, eu não posso ver dinheiro que eu gasto. Então, se você é desse tipo, você tem que entender uma coisa, e guarda bem essa frase que eu vou dizer. Se você não aprender a viver com dinheiro, você vai sempre estar sem dinheiro. Entendeu? Eu vou repetir. Se você não aprender a viver com dinheiro, você vai viver sempre sem dinheiro. Por quê? Tendo dinheiro, você tem essa necessidade de torrar, seja lá quanto dinheiro chegue na sua mão, você vai continuar fazendo a mesma coisa, tá certo? Então, eu espero que essas 7 dicas tenham te dado aí uma ideia do que você pode fazer para gastar menos e ter mais dinheiro no bolso. Quer mais dicas? Faz um Patflix, assista aqui os outros vídeos do canal, porque certamente você vai achar bastante dica para fazer o seu dinheiro valer mais. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!